Foi enterrada na manhã de hoje a adolescente Natiele Camille, de 16 anos, que foi vítima de um ataque a tiros ocorrido em uma padaria em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é de que o ex-namorado dela seja o atirador, que além de adolescente dela, matou mais 2 pessoas. O Célio Camilo está trazendo detalhes porque esse caso, ele tem um emaranhado. E a gente vai ajudar a polícia a desvendar isso através da denúncia anônima, através de informações do 181. Célio, boa tarde. Olá, Maraca, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está conosco, falando ao vivo aqui do cemitério Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, onde nessa manhã aconteceu o velório e o enterro de Natiele Camille, essa adolescente de somente 16 anos, né, Maraca, que foi morta brutalmente na última quarta-feira na padaria onde ela trabalhava há somente 5 meses. Maraca, essa manhã foi uma manhã muito triste aqui do lado de familiares, amigos que estavam aqui presentes, né? O cemitério ficou completamente cheio, demonstrando que Natiele era muito querida. Inclusive, conversando aqui com familiares, conversando aqui com pessoas próximas a Natiele, todos afirmaram que era uma boa garota, uma boa menina, muito educada, animada, feliz, cheia de sonhos para se realizar e teve a vida brutalmente tirada dessa forma, né? Então estava todo mundo desolado. Inclusive, né, Maraca, nesses mais de 6 anos que eu tenho trabalhado como repórter de televisão, a gente já fez diversos velórios, mas eu posso afirmar para você que esse aqui hoje foi o mais emocionante, mais triste. Só para você ter ideia, mais de um familiar chegou a desmaiar durante o velório, acontecendo aqui mais de uma vez. Estava todo mundo realmente desolado. Como você disse, a Natiele, né, que foi morta na última quarta-feira, não somente a Natiele, mas também a Ione Ferreira, de 56 anos, que era cliente da padaria, além também de Emanuele Giovana, uma outra adolescente de somente 14 anos, que era filha do proprietário da padaria. Ela sempre ajudava ali no trabalho e ela também foi baleada, foi socorrida até o Hospital Rizoleta Neves, não resistiu e ontem à tarde, né, na tarde desta quinta-feira, ela também morreu. Agora, sobre a Natiele aqui, conversando com os amigos, familiares, todos que gostavam da Natiele, eu perguntei também, né, Maraca, sobre o principal suspeito, esse adolescente de 17 anos que havia rompido, né, os dois haviam rompido o relacionamento há um pouco mais de 2 semanas. E para os familiares, ele também é o principal suspeito, porque segundo a prima da Natiele, houve uma discussão dos dois momentos antes do crime. Ou seja, na quarta-feira de tarde, ali quase noite, eles chegaram a discutir. Então, eles também possuem essa suspeita, inclusive esse adolescente de 17 anos que foi apreendido de maneira previamente, né, pela Polícia Civil. Ele é o principal suspeito e a gente tem acompanhado de perto toda essa história. Inclusive, conversamos com familiares aqui, viu, Maraca? É o seguinte, a mãe do principal suspeito, atitude suspeita, apresentou alguns documentos, apresentou algumas coisas, só que tem um detalhe, a justiça segurou esse jovem, esse rapaz, para não falar outra coisa. Agora, é claro que pela legalidade judicial, nós não podemos imputar a culpabilidade nem nele e nem em outra pessoa. Se existe materialidade, se existe comprovação, se existe algum questionamento, ele está recluso. Até que se prove ao contrário, ele vai continuar sendo figura narrativa nos programas de televisão, rádio, jornal e na internet. Com certeza a Polícia Civil está fazendo varreduras com câmeras, a Polícia Militar, você viu ontem, também fez a mesma varredura e deve ter gente com informações, passando essas informações para a polícia e a polícia não passa para a imprensa para não encavalar as especulações. Com certeza existem aí quebra de sigilo telefônico dessa moça com esse rapaz. Outra coisa, são os conselhos que os pais dão a pessoas que não prestam. São os conselhos que os pais dão, sobretudo às meninas que vão namorar futriqueiro, covarde, sem vergonha, picareta, e que essas meninas, infelizmente, acabam
desnorteando os conselhos. Aquele sujeito, se ele não é a principal participação do crime, só de cara ele já não tem uma imagem boa. Para começar, você me desculpa mãe, você me desculpa pai desse rapaz, você entendeu? Não é por causa de tatuagem não, é pela bisca, é pela forma dele, entendeu? O que acontece? É preciso fazer uma varredura, porque o que eu tenho de informações lá em Ribeirão das Neves, Célio, é o seguinte: se esse menino sair do sistema, a turma joga ele no chão na hora. A turma lá de Ribeirão das Neves, esse poder, entre aspas, do submundo, está babando nele. Está babando nele. Então, juntem provas de que ele não tem absolutamente nada, a polícia também tem que fazer isso, porque cabe a quem acusa o ônus da prova, para que ele possa se libertar, primeiro, da justiça normal nossa aqui, e segundo, da justiça do demônio dessa rapaziada aí que não deixa passar batido. Porque o que fez e quem fez isso foi de uma covardia tamanha. Pouco tempo atrás, Célio, uma mãe me procurou que a filha dela namorava um cara que era o segundo na escala do crime organizado. Ele foi abatido pela polícia em função de ter enfrentado a polícia. Mas até ser abatido, essa mãe, essa menina, tinha revólver na boca, essa menina era pressionada, o cara saía com outras mulheres, filmava e mostrava pra ela, falava assim, ó, eu tô saindo com essas mulheres aqui, mas você é minha. E não tem como fugir disso. Porque lá, na quebrada, a turma faz uma pressão que não é brincadeira. Célio, você disse aí uma comoção total. O que é mais terrível é que uma das senhoras que morreram, ela estava comprando também um desodorante para o filho e mandou um recado para o filho. Filho, estou comprando um desodorante para você, um maior, para durar mais, porque você não tem tempo de comprar. Foi a última mensagem que ela mandou para o filho. O filho tentou falar com ela depois e não conseguiu porque ela já estava morta no chão. Aquela senhora de azul na porta da padaria. Uma outra pessoa teve a arma na cara, pediu clemência e aí o atirador não atirou. Seria 4. Foram 3 pessoas mortas num crime bárbaro, Sérgio. História terrível, como você disse, um crime bárbaro, né, Maraca? Essa jovem de 19 anos que teve a arma apontada para ela, ela é a irmã da Emanuele Giovana, essa adolescente que felizmente não resistiu. Já a senhora que você falava é a dona Ione Ferreira, 56 anos, que inclusive tinha o costume, Maraca, segundo os profissionais que ali trabalhavam, os comerciantes, sempre que ela saía do sacolão, onde ela trabalhava, a poucos metros da padaria, ela sempre passava na padaria antes de ir para casa. Inclusive, o velório dela aconteceu nessa manhã também e a nossa repórter Adá esteve lá para acompanhar. Vamos assistir. A manhã de sexta-feira começa em luto aqui no Cemitério da Saudade para amigos e familiares de Ione Ferreira Costa, de 56 anos. Ela foi uma das 3 vítimas da chacina em Ribeirão das Neves na última quarta-feira. Ione voltava do trabalho para casa quando foi atingida por 2 disparos de arma de fogo nas costas, na porta da padaria onde era cliente fiel. O principal suspeito é um adolescente de 17 anos que chegou a ser apreendido, mas as autoridades afirmam que ainda não há provas que confirmem a autoria do crime. Enquanto a família busca forças para lidar com a dor do luto e a busca por justiça, a polícia segue investigando o caso. Maraca, e olha só, uma informação que a nossa equipe acabou de receber e confirmar também que câmeras de segurança mostram um adolescente, o suspeito, de triplo homicídio, saindo de bicicleta e retornando em 13 minutos. Informação exclusiva obtida pelo jornalismo da Band de Minas mostra que o adolescente, apreendido por suposta participação no brutal triplo homicídio em uma padaria em Ribeirão das Neves, esse caso que a gente tem acompanhado de perto. Nesse registro, segundo a família, o adolescente sai de casa às 20h30 de bicicleta. Não é possível, pelas imagens, identificar um capacete
capacete, uma touca ninja, como o boletim de ocorrência da Polícia Militar cita. Ele retorna às 8h43, também de bicicleta. O crime teria ocorrido às 8h37. A imagem sem cortes, mas devido à longa duração, foram selecionados apenas os trechos de saída e também de chegada. Pelo Google Maps, o trajeto de bicicleta entre a casa e a padaria demoraria cerca de 14 minutos e de volta, na distância de 1,5 km. A versão da defesa é que o adolescente comprou um cigarro em uma mercearia, que não seria a padaria, né, próxima de casa, e retornou. A família relatou que está sofrendo ameaças. Uma fonte ligada às investigações disse também à Band Minas, em primeira mão, que não viu elementos para... Olha aí, ó, o sinal nosso perdeu o controle lá, né? Perdemos o sinal, mas o Célio está trazendo aí algumas conjecturas. Olha essas imagens aí. Tá? Se tiver condições, o Célio volta. Ele está trazendo uma cronologia de câmeras. Com certeza essas câmeras têm o registro dos horários e que, em alguns casos, isso pode até ser alterado, sabia? Algumas pessoas acabam alterando isso aí, ó, esse horário. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado possível, né, com os registros de câmeras, porque muitas vezes as pessoas alteram os horários. É o caso que está acontecendo com aquele cachorro lá em Santa Catarina, em Balneário de Camboriú, que, segundo informações, o horário foi alterado para poder livrar aqueles playboys sem vergonha lá de ter atacado o cachorro. Agora, nesse caso aí, é o seguinte, a mãe afirma categoricamente que esse cara não estava lá no local. Ela vai ter que provar. Ela vai ter que provar. Porque se a justiça está segurando esse menino, até para o bem da vida dele. Porque se ele voltar lá, eu estou dando o recado aqui porque chegou muitas informações aí no mundo da internet. Esse tipo de crime, esse tipo de coisa não é admitido por parte de quem comanda o mundo ou o submundo do crime. Não é compatível, os caras não aceitam. Olha lá. Então, isso está nas mãos da polícia, com certeza. E se você tem alguma informação, todo mundo está abalado com esse caso, por favor, passe a mão no telefone e diz que 181. Todo dia a gente anuncia uma tragédia. Não é possível, gente. E, infelizmente, tragédias relacionadas a crimes envolvendo matança de mulheres. O que o homem pensa, hein? Vem cá agora, vem cá. O que o homem pensa? O homem pensa que a mulher é patrimônio dele? Ou a mulher também pensa que o homem é patrimônio dela? Porque tem uma mulher também que eu vou falar uma coisa. Agora, estou dizendo no que diz respeito à violência. Né? Você não tem muitos casos, quando tem, são muito bem arquitetados de mulheres matando homens. Mas você tem milhares de casos no país de homens matando mulheres. Inclusive o governo federal lançou uma campanha nacional para poder tentar diminuir essa violência ridícula, covarde de homens em desfavor das mulheres.